Bem-vindo, literários, ao nosso 6º episódio do canal. E comigo estão, como de sempre, com as minhas companheiras de sempre, Beatriz, Júlia e Sofia. Oi. Fala aí. Olá. Yo. Então, bom, meus caros ouvintes, vocês já pararam para pensar que quando pensamos em poesias, já logo imaginamos aqueles escritos que estamos sempre acostumados em ver em uma aula de literatura genérica, como as poesias românticas de Álvares de Azevedo e Gonçalves Dias, as poesias intimistas de Cecília Meirelles, as poesias modernistas de Vinícius de Moraes, enfim, uma vasta gama de poesias dos mais variados períodos literários. Mas se eu te falar que existem poesias que estão presentes no meio digital, circulando em nossos computadores e você não faz nem ideia da enorme quantidade delas. Pois é, elas existem e as chamamos de poesias eletrônicas. Sabe, esse tópico é muito interessante, porque mostra que, assim como tudo que vemos por aí surgindo e se aprimorando, como os programas de inteligência artificial, como o ChatGPT, o próprio Google, a Siri e tudo mais, as poesias também evoluíram, por mais que poucas pessoas saibam disso. Sim, de fato, é muito interessante. A tecnologia sempre vai modificando, né, com o que achávamos ser algo imutável, sempre nos refuta nesse sentido, ou algo que a gente pensasse evoluir só depois de muito tempo de evolução. Mas, bom, Sophie, você gostaria de explicar pra gente o que seriam essas poesias eletrônicas? Sim, com certeza. Basicamente, elas são poemas híbridos que combinam a arte poética com a tecnologia para trazer novas significações, que na arte poética escrita não é totalmente possível. Como assim? A tecnologia aqui entra no uso de softwares, de animações, de hipertextos, áudios, de música, de mecânicas de jogos, enfim, tudo que estiver disponível no computador para o poeta se dispõe em sua criação. E é interessante isso também por terem criado uma nova linguagem nesse meio, a tecnopoética. E tudo isso começou lá atrás, lá no século XX. Com os computadores entrando com força na vida das pessoas, muitos poetas, principalmente os concretistas, queriam mudar o visual das suas obras. E com isso em mente, se iniciou o que a gente chama de movimento de arte concreta, com as poesias tendo as primeiras interações com o meio eletrônico. E isso foi uma inovação enorme naquele tempo e que ainda continua sendo, quebrando com o que vemos sobre as poesias tradicionais, que trazem nelas um certo padrão de ritmo, métrica, que se quebra quando analisamos as poesias eletrônicas. Sim, quando conheci essas poesias, em um primeiro momento, eu até acabei pensando que o que apresentava era algo meio aleatório, sem sentido, mas, bom, elas têm um sentido estético por trás e um significado, né, uma intenção. Nada ali é colocado por acaso, a música tem um significado, o formato das letras, tamanho, cor, posição, tem um significado. As animações, efeitos sonoros. Acho que esse pensamento deve ter passado na cabeça de todo mundo que se depara com uma dessas poesias. Sim. Sim. É algo de estranhamento, sei lá. Nossa, isso existe mesmo? É porque a gente está ainda com a coisa mais tradicional, papel, né? A gente não se dá muito a pensar com o eletrônico. E essa coisa eletrônica é tipo uma ruptura com o tradicional, né? O que a gente pensa. É totalmente diferente, é novo e é bonito também. E isso me ocorreu quando eu fui ver um poema que encontrei no site próprio de literatura eletrônica. O poema é chamado Faith, ou traduzindo, Fé, do Robert Kendall, que, se eu não me engano, foi escrito em 2001 e publicado um ano depois. Tô ligado com isso. Inclusive, no ano em 2002. Então, eu já vi esse, é uma construção bem complexa, né, de entender ela. Ah, sim. Ainda mais que tudo se altera cada vez que nós, como leitores, clicamos nos botões que iniciavam o movimento posterior, que são o que chamamos de hipertextos. Os links, né? O significado produzido no primeiro movimento é quebrado e depois esse outro significado é quebrado com novas ideias. E isso que você pontuou, Sofia, casou com o que eu já estava pensando em trazer na nossa discussão. Boa parte das ideias eletrônicas tem essa característica bem marcante, a de se reinventar através dos recursos que são utilizados para formar sua significação. E isso pode ocorrer com a necessidade de interação do leitor para essa significação ocorrer, como ao clicar nos hipertextos dos poemas de Kendall. Sim, de fato. Esse poema entra nas poesias que possuem uma abertura parcial do leitor na interação com a sua construção poética.
em que a gente clica nos hipertextos para elas se reinventarem, mas o resto é feito pelo próprio computador, como as animações, os efeitos sonoros e as palavras escritas. Não podemos trocar as palavras, nem modificá-las de uma posição a outra, como ocorre com poesias amplamente abertas à interação. Sim, como ocorre também, por exemplo, nos Asteroids, do Jim Andrews, né? Onde o leitor mexe uma palavra em vermelho que atira contra outras palavras, mexendo nas teclas do mouse, imitando uma mecânica de jogo, tipo aquela do Space Invaders, trazendo uma ideia por trás. Sim, essa é a diferença do papel dos leitores nas poesias eletrônicas. E temos também aquelas poesias que não possuem qualquer interação entre o leitor e a poesia, como é o caso das poesias visuais, como alguns exemplos as poesias Nome, de Arnaldo Antunes, e SOS, de Augusto de Campos. É só uma curiosidade que você me lembrou, o exemplo que você nos trouxe, Clériston, ele pode entrar nas poesias conhecidas como generativas, que é um gênero bem diferente das poesias digitais. E além disso, as poesias eletrônicas exploram a linguagem através de variadas formas, com movimento, como as poesias cinéticas, com sons, sendo qualquer poesia que apresente música ou algum tipo de áudio, ou recursos gráficos, são imagens, a disposição de letras, formas ou cores, aqueles que a gente vê, sabe, em formato de jazz. Ou tem um poema que eu acho bem legal também, que é aquele escrito lixo várias vezes em formato de lixo. Bem interessante. Eu conheço. Sim, quando tem essas montagens de palavras, outras imagens formando uma imagem bem da hora. E a gente vê isso também na poesia de Kendall. Ela explora a linguagem da poesia com as 3 formas possíveis ao mesmo tempo. E por isso é um exemplo de uma poesia cinética, multimediática e também eletrônica. E acredito ser importante explorar como esses recursos permitem a construção de sentidos em uma poesia eletrônica através deste poema. No geral, Kendall criou em Faith uma poesia filosófica sobre lidar com a escuridão existencial diante da dúvida em conciliar a lógica e a fé, 2 elementos diferentes, a dualidade. E o trabalho com a arte poética e a tecnologia foi essencial para transmitir esse conflito do sujeito diante dessa escolha. Por exemplo, o uso dos recursos gráficos. Logo no início do poema já traz um clima religioso ao relembrar os manuscritos de monges medievais, as cores verde, dourado e vermelho, e a fonte e a caligrafia das palavras que lembram textos escritos. Sim, as cores das palavras, durante os 5 movimentos da poesia, vão mudando, ou outras cores diferentes vão se juntando às anteriores. Mas tem muito foco também nas palavras em vermelho, que expressam genuinamente a confusão e um intenso desespero da indecisão em viver uma vida baseada na fé ou baseada na lógica. E a música também indica esse sentimento, que no primeiro momento do poema, a música ela é tranquila, animada, com notas de piano, mas já nos próximos elas já vão se alterando para notas de arcos, como no segundo, de órgãos, no terceiro e no quarto, já que é o clímax do poema, todos esses sons de piano, de harpa, de órgão se misturam. Sim, e causa até uma tensão assim, no espectador. E essa tensão é o que o sujeito sente nesse conflito entre lógica e fé. Que agora, é agora ou nunca a sua decisão. E essa decisão vai alterar totalmente a sua vida. Com certeza, exatamente. E uma curiosidade, as harpas no segundo movimento foram trazidas exatamente para simbolizar elementos religiosos, né? Os anjos das igrejas que aparecem na fé suprema, mostrando que o sujeito está na linha de escolher a fé como norteadora de sua vida. Que é quebrada no terceiro movimento, já que as animações das palavras de apagar, piscar, girar, surgir, demonstram ainda a relutância de seguir a fé. E os próprios versos escritos também mostram isso, como nesses versos aqui que eu vou falar. I can't make the sunny side of my mind press the black button. Ou não consigo fazer o lado positivo da minha mente apertar o botão preto. Em que este botão preto é o de se tornar um visionário, um lado desconhecido para ele e por isso a indecisão. E quando ele diz only this consummate, ou somente esse consumado, ou a letra O, representa este desconhecido, um buraco, abismo que ele não consegue se julgar. E no final de tudo, no último movimento, ele aceita a fé tomar conta da sua vida, demonstrando quando a palavra fé fica sobre todos os termos que caíram no rodapé da página. E sem nenhuma cor vermelha restante,
Ele mostra que aceitou e tomou consciência dos seus medos e das suas preocupações. É o que mostra que todo esse trabalho com as animações das palavras, com a música, com os hipertextos e com os recursos gráficos, eles trouxeram todo o sentido dessa poesia. Mesmo que, apesar que a gente traz essa interpretação, é possível que crie várias outras, né? Você tem que explorar cada elemento desse poema. Sim, e justamente, caso, querendo ouvinte, que está nos ouvindo pelo celular, TV, computador, rádio, não sei, esteja na dúvida se isso aconteceu aqui no Brasil, a resposta é que sim, ocorreu. A gente tem muito exemplo, né, de poetas que trabalharam com poesias eletrônicas, como, citando apenas algum deles, Arnaldo Antunes e Augusto de Campos, com as poesias visuais, Filadelfo Menezes e Wilton Azevedo, com poesias hipermediáticas interativas, o Elson Frois, com poesias sonoras, e José Álvares, que produziu uma poesia eletrônica chamada Escalpoema, em 2001, fazendo uma releitura do prefácio da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881. Né? Uma das obras mais conhecidas do Inclusive, Machado de Assis. esse Escalpoema é uma obra que tem um trabalho com a música e é muito bom. Também as trocas de palavras que ele faz. E se você ficou interessado, você pode ver na internet, tem no YouTube, assim, disponível. Uhum. E bom, alguém tem mais alguma coisa para falar desse assunto? Ah, sim. Só queria pontuar que as poesias eletrônicas também podem ser chamadas de outros modos. Texto estocástico, computer poetry, poesia informacional, infopoesia, poesia hipertextual, poesia hipermídia e tecnopoesia, que variam conforme a especificidade de cada um. Nomes, né? Várias formas de se conhecer, né? E uma coisinha assim também que eu acho interessante, só que para quem se interessou, que tem um site que tem uma coleção de várias literaturas eletrônicas, não só poesia, tem ficção também eletrônica, ficção generativa, que é um Electronic Literature Collection. Tem volume 1, 2, assim, tá tudo na internet. Sim, é isso mesmo. Obrigado, Ju, Bia e Sofia também. E, bom, a gente espera que vocês tenham gostado, ouvintes. Compartilhem esse episódio, curtam, se inscrevam, que a gente vai, né, lançar mais conteúdo. E por hoje é só. Obrigado. Tudo bem, não tem problema. Muito obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!